Olá, amados irmãos, tudo bem? É um prazer estarmos juntos para gravar mais um vídeo da nossa escola bíblica dominical. Uma palavra muito importante que também vai edificar a sua vida. Falaremos um pouquinho sobre a temperança na vida cristã. Diz assim o texto áureo: melhor é o longânimo do que o valente, o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios capítulo 16, verso de número 32. Tá vendo? Melhor é o longânimo do que o valente. Ou seja, melhor é aquele que não procura briga, que não procura uma discussão sem ter objetivos. Ele prefere ficar na dele, calmo, tranquilo, porque todas as coisas tendem a se resolver. A leitura bíblica está em Gálatas capítulo 5, versos 22 a 25, e depois 1 Coríntios capítulo 9, 25 a 27, que diz assim, Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Isso é algo muito sério, porque nós precisamos ter o cuidado e às vezes nós queremos ganhar as pessoas, ganhar todo mundo para Cristo e esquecemos da nossa vida. Sim, devemos pregar e ganhar as pessoas para Jesus, mas nós não podemos esquecer que também nós temos um altar, uma vida espiritual que nós precisamos zelar. E a temperança, ela vai ser fundamental para que o crente consiga ter esse equilíbrio para tratar as questões que podem lhe trazer sérios prejuízos. 3 objetivos nós temos. Primeiro, identificar temperança como característica do fruto do Espírito, saber o que a Bíblia fala sobre a temperança e depois reconhecer os benefícios da temperança. Vamos lá então. Temperança é fruto. Falaremos um pouquinho sobre temperança, uma das características do fruto do Espírito, e também o exemplo do atleta, tá certo? Vamos lá. O fruto do Espírito nada mais é do que a ação do Espírito Santo em nós para que sejamos semelhantes a Cristo. Ou seja, se eu aceitei a Jesus como meu Salvador pessoal, eu preciso, na minha vida, demonstrar que, de fato, eu sirvo ao Senhor. Se eu não servir ao Senhor, se eu não dedicar minha vida a Ele, eu simplesmente vou estar falando ou vivendo algo que de repente não seja verdade. Então eu preciso ter esse cuidado especial de entender o que eu preciso, pelo Espírito, pelo fruto do Espírito, demonstrar que de fato eu sigo ao Senhor Jesus. Devemos cultivar o fruto do Espírito e a temperança faz parte desse grupo de virtudes, sendo o último da lista de 9 características listadas em Gálatas 5:22. Nós vamos saber que o fruto é o amor, e esse amor traz consigo as suas características especiais que nós precisamos, durante a nossa caminhada, a nossa trajetória como cristão, estar desenvolvendo, estar frutificando. Quando a Bíblia diz que devemos deixar o Espírito Santo guiar nossa vida e não obedecermos aos desejos da natureza humana, significa que podemos ser temperantes. Se você consegue dizer não para as obras da carne e dizer sim para o Espírito Santo, você está sendo uma pessoa que já sabe de fato o que você quer na sua vida, principalmente em sua vida espiritual. O exemplo do atleta. Na primeira carta aos Coríntios, lemos sobre as características de um atleta que precisa ser disciplinado, ele precisa ter um autocontrole, a sua dieta precisa ser uma dieta balanceada, ele não pode comer o que ele quiser comer,
ele tem alguém que é o responsável por sua dieta, então ele precisa seguir aquilo ali. Ele precisa se abster, como diz Paulo, de algumas coisas se ele quer alcançar a coroa. E Paulo fala até que é uma coroa corruptível. E ele fala então para nós então, que corremos não por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível, nós temos que fazer ainda mais, com mais zelo. E o interessante é que o atleta ganha quem chega primeiro, segundo, terceiro, se for corrida, até o quinto lugar, me parece que ganha ainda um prêmio, e perfeito. E os demais não ganham nada. Mas nesse caso aqui, a questão e o principal não é você chegar em primeiro, é você concluir a carreira, você concluir a tua jornada, concluir aquilo que está sendo proposto. Não precisa chegar em primeiro, precisa chegar juntos, tá bom? Precisa estarmos juntos, chegarmos juntos. E juntos não quer dizer que todos serão primeiros. Nós estaremos todos no mesmo propósito, chegando junto no mesmo propósito, tá certo? E isso é muito importante. Se o atleta ele precisa cuidar da sua vida, da sua dieta, nós também precisamos cuidar e cultivar o fruto do Espírito como sendo parte de nossa dieta espiritual, tá certo? O que a Bíblia fala sobre temperança? Exemplos de falta de autocontrole. Davi é um exemplo de falta de autocontrole quando ele, ao invés de ir para a guerra, ele preferiu ir para o terraço. Na guerra, praticamente todas as guerras que ele participou, ele venceu. Mas quando ele foi para o terraço para tirar um dia de folga, ali ele caiu com Betseba. Nós vamos ver Salomão, recebe instrução, recebe orientação do pai e ele poderia ter vivido diferente, mas ele preferiu fazer o quê? Ter envolvimento com mulheres que não eram mulheres do povo de Deus. Com isso, ele trouxe a idolatria por causa daquelas mulheres para o seu reinado. E o outro, que é um exemplo de pessoa não temperante, de pessoa não equilibrada, é a questão de Sansão. Sansão, um nazireu de Deus, tinha tudo para ter dado certo, mas infelizmente, Sansão, ele vai negligenciar o seu compromisso de ser nazireu de Deus e vai se envolver também com mulheres fora do arraial do seu povo. E isso trouxe-lhe consequências terríveis que você conhece bem a história. Um jovem escolhido por Deus, cheio do Espírito Santo, mas destemperado e desequilibrado foi o caso de Sansão. Ele relacionou-se com mulheres estrangeiras. Que estes exemplos negativos nos sirvam de alerta. Esses exemplos de Davi, Salomão, Sansão, poderíamos falar de tantos outros, né? Tantos outros que tinham tudo para dar certo e infelizmente falharam, erraram. Como é hoje também. Nós temos tudo para acertar, mas se nós não vigiarmos, nós também podemos cometer erros e, em alguns casos, até irreparáveis. O pecado que não seja contra o Espírito Santo, ele tem perdão, perfeito. Mas as consequências de um ato mal pensado, mal realizado, pode trazer consequências irreparáveis para a vida toda, tá certo? O que é falta de temperança? O que a falta de temperança ela vai produzir? Do que adianta buscarmos o poder de Deus se não termos o controle nos apetites carnais? Eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero falar em línguas estranhas, eu quero buscar, eu quero. Mas se eu e você, se nós deixarmos os apetites carnais tomar conta da nossa vida, nós simplesmente estamos equivocados na nossa vida espiritual. Então, nós precisamos submeter os nossos apetites carnais ao domínio do Espírito Santo. Aí ele vai nos ajudar a vencer. E se nós estivermos vencendo, estamos produzindo frutos de alguém que de fato é
temperante na presença do Senhor nosso Deus. A temperança e seus benefícios. Falaremos um pouquinho sobre o autocontrole no que penso, no que sinto, autocontrole no que vejo, no que falo, e Jesus, o perfeito exemplo de temperança. Falar de Jesus, a nossa boca enche de alegria, enche de riso, porque, igual a Jesus, nunca houve e nunca haverá alguém como Jesus que tenha andado sobre essa terra. Nunca, nunca. Nunca terá outro igual ao Senhor. Autocontrole no que penso e que sinto. O autocontrole naquilo que penso significa administrar a minha mente com a ajuda do Espírito Santo. E nesta luta travada entre os desejos da carne e o nosso espírito, o que acontece? Nossa mente pode absorver ideias, planos, situações que não agradam a Deus. E por isso mesmo temos que ter uma mente renovada. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então a nossa mente, ela precisa ser renovada. Se eu penso coisas boas, se eu busco na Bíblia, se eu busco na palavra de Deus o conhecimento, me alimentar da palavra, então a minha mente vai estar cheia das coisas de Deus. Mas se eu abrir mão daquilo que pode me trazer edificação, simplesmente em detrimento de outras buscas, aí, meu amigo, meu querido, meu jovem, meu adolescente, meu juvenil, meu irmão, minha irmã, realmente será muito difícil nós conseguirmos frear os nossos impulsos, os nossos desejos. Mas se a tua mente estiver em Cristo, vai ser bênção. Há até um ditado popular que diz, né? Que mente vazia é oficina do diabo. Então, encha a tua mente com a presença do Senhor Jesus. Seus sentimentos precisam ter a presença do Senhor. As tuas emoções precisam ter a presença do Senhor. Poxa, pastor, mas vocês só falam em presença do Senhor. Querido, se não for a presença do Senhor, o que você quer ter para ter um sentimento melhor? Mais humano? Tem que ser Jesus. Não tem jeito. Autocontrole no que vejo, no que falo. O olho não apenas vê, o olho vê, deseja. Quando deseja, ele quer tomar posse. Lembra lá do Éden. Eva viu o fruto, pegou o fruto, e quando pegou o fruto, mordeu o fruto. Olha só, tudo por causa do olhar. Aí, então, se a pessoa então for um deficiente visual, ela não vai pecar por causa disso? Vai também por causa de outros instintos que ela vai estar usando para cometer os erros, cometer as falhas. Mas, no caso, aquele que não tem nenhuma deficiência visual, o que nós vermos pode nos salvar, como também nos condenar. Pode nos colocar em uma cena de um crime, como pode nos colocar também em um lugar onde vamos salvar a vida de alguém. Então, o que vemos é muito importante. Os olhos, ele vê, deseja, odeia, ama. Ele pode trazer inveja, orgulho, mas também pode trazer gratidão e satisfação. Quando eu olho quando nós olhamos, por exemplo, para a cena do Calvário, Jesus Cristo padecendo por nós na cruz do Calvário, qual é o teu sentimento? Nosso sentimento é de quê? De gratidão, não é verdade? Por alguém ter entregado a sua vida por nós, que não merecíamos nada, mas ele se entregou por nós. Não mediu esforços para garantir a minha e a tua salvação. Então, o que eu vejo e o que eu falo é muito importante. Jesus disse que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, mas se forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Também, Jó, ele vai falar a questão dos olhos. Nós precisamos ter o cuidado. Nós precisamos entender. Jó capítulo 31,
Jó capítulo 31, verso 1. Vamos ver aqui o que Jó ensina para nós. Fiz o concerto com os meus olhos, como, pois, os fixaria numa virgem. Jó está dizendo, fiz o contrato com os meus olhos em amar somente a minha esposa, porque eu teria olhos para outra moça, ainda que virgem, do que a minha esposa. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Além dos olhos, a nossa língua também precisa ser mantida em moderação. Como diz, né? Tiago vai falar sobre isso, sobre o poder da língua. O poder de salvar, o poder de trazer vida, mas também o poder de incendiar um bosque, através desse pequeno membro que nós temos. Podemos colocar tudo a perder. Por isso que nós temos que ser prontos no ouvir e tardio no falar e no irar. Porque quando nós falamos muito, nós podemos causar problemas sérios, até relacionado à vida de outras pessoas. Sem falar do crente, que às vezes é fofoqueiro, né? O crente fofoqueiro é uma derrota. A pessoa fofoqueira já é ruim em todos os lugares. Agora, na igreja, o crente fofoqueiro na igreja é uma derrota muito grande e pode trazer um prejuízo inimagináveis à vida de tanta gente, de tantas pessoas. Jesus é o perfeito exemplo de temperança. O maior exemplo de temperança é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso exemplo de tudo. Todo o exemplo bom que temos, Jesus Cristo é o nosso exemplo por excelência. Ter Jesus como nosso exemplo é sempre bom. Mesmo quando estava sendo afrontado, estava sendo perseguido, ia ser levado à morte, ele permaneceu temperante. Permaneceu na sua posição, a ponto daqueles homens não entenderem nada. Como pode isso? Eu não vejo pecado em você. Se defenda. Contrata um advogado para te defender. E Jesus, como diz Isaías, como ovelha muda, foi levada ao matadouro. Eita coisa boa. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. E ele vai também querer nos ensinar a questão da humildade. Ser humilde e ser temperante, ninguém pode roubar de nós essa dádiva, esse presente do Senhor. Semana que vem, vamos fazer a síntese também desse tema. Ser um grande cristão fiel é um grande desafio. Ser um cristão fiel é um grande desafio. Tá vendo? É um grande desafio. E estamos aí para vencer desafios, não é verdade? Então, na próxima semana, ser um cristão fiel, um grande desafio. E hoje, para concluir, diz assim: estudamos esse tema relevante que é a temperança na vida cristã. Em um mundo frenético, quando as pessoas expressam pouca paciência em todas as áreas da vida, temos o Senhor Jesus como nosso maior exemplo. Precisamos olhar para ele e pedir ao Espírito Santo que trabalhe em nosso caráter a fim de expressar a temperança em tudo que pensamos, falamos e fazemos. Nem te convidei hoje, né, para se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais, mas nos siga em nossas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Adicione o sininho das notificações e receba essa poderosa porção da palavra do Senhor nosso Deus. Se você é daqueles que falam que é pavio curto, está na hora de aumentar esse pavio, porque senão daqui a pouco a luz vai acabar na sua vida. Por quê? O pavio vai queimar todo e não vai ter mais combustível, não vai conseguir mais encostar no combustível, para que possa iluminar a tua casa espiritual. Então, seja temperante em nome de Jesus. Um forte abraço.